Bom, eu fiz juntei aqui um material para trazer um pouco ah, esse exemplo. Acho que ficou meio faltando essa caracterização melhor desses cenários. E aí eu tinha esse material já que veio desse projeto Amazalert, né? Que a gente desenvolveu lá ah, de 2011 até 2014. Mas aí tinha esse material, então, bom, acho que um, teve uma incompatibilidade do meu Mac para esse Windows aqui, mas acho que dá para vocês lerem aí. A primeira coisa, eu vou falar, a ideia dessa apresentação aqui é mais para trazer um pouco a parte conceitual do que é esses cenários que a gente está, quer dizer, que a gente está pensando em desenvolver, como veio isso também como foi meio que pensado no plano diretor, ou nos objetivos gerais, o objetivo geral do CCST, né? Bom, a Daniela comentou um pouco sobre aquela definição de cenários, uh, uh, que tem diferentes definições, diferentes metodologias para falar, mas em geral é uma história sobre o futuro que pode ser contada em palavras ou números e indicam e dão uma explicação consistente, internamente consistente e plausível sobre como os eventos podem ocorrer. Um cenário não é uma tentativa de prever o futuro, mas visualizar diferentes como o futuro pode se desenvolver de diferentes trajetórias. Mas a coisa que eu queria trazer aqui é os tipos de cenários que a gente trabalha. Tem os cenários qualitativos e quantitativos. Quando a gente fala de cenário participativo, é um cenário que a gente desenvolve coletando informações gerais que é com o público em geral, com todos os atores daquele problema específico. Então, por exemplo, nesse caso da Amazônia, a gente está pensando em um cenário do futuro da Amazônia e a gente tentou convidar todos, desde integrantes do governo estadual, municipal, federal, até as comunidades indígenas, comunidade ribeirinha, o pessoal. Então é tentar uma abrangência, né, um escopo bem abrangente de atores. Versus o cenário de especialistas seriam trazer só pessoas que já têm mais conhecimento sobre o negócio, então sobre que pode gerar um cenário, uma forma de cenário um pouco diferente. Então, quer dizer, são duas abordagens diferentes. Pode ser de diferentes escalas, e aí essa questão de exploratório ou normativo. Deixa eu pegar o cenário mais exploratório são cenários que a gente explora diferentes futuros. A gente tenta investigar a partir de um cenário, de um ponto presente, diferentes caminhos para atingir um futuro. E o cenário normativo é que a gente primeiro pensa no futuro desejado ou no futuro não desejado e tenta identificar as trajetórias que podem levar desde o presente para o futuro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas esse é a forma de meio das definições que. Então, os cenários meio exploratórios isso é mais como vinha fazendo o IPCC, que é o que foi usado, essa forma como a gente usa muito nas projeções climáticas. A Daniela mostrou vários exemplos quando ela fala foi o cenário A1B ou A1 ou A2. São diferentes possíveis caminhos futuros aí que não necessariamente é um mais
provável do que outro, mas são igualmente plausíveis de acontecer. Mas o que a gente tentou buscar nesse projeto da Alert, e eu acho que é uma tendência de se tentar buscar, são cenários normativos, que a gente tenta determinar um futuro, primeiro desenhar junto com a participação dos stakeholders, desenhar qual que é o futuro desejado, o que afinal as pessoas, a sociedade naquela região anseia no futuro. E aí depois a gente tentou fazer com eles, desenvolver quais possíveis trajetórias que levariam a esse futuro. Tá, então é só essa a parte meio introdutória. Aí a gente já desenvolveu 2 tipos de cenários e tal, mas eu queria trazer então esse slide aqui que é mais essa visão mais para explicar melhor o que são esses cenários, né? E o que a gente a gente pode buscar daqui para frente no centro, na forma como explorar. Então aqui de novo uma ilustração, eu fiz um zoom em cada uma desses tipos de cenários aqui. Então tem cenários exploratórios, que é o que eu falei, você tem aqui um exemplo de algum indicador, alguma coisa que tem a gente tem a observação do passado e um presente, e a gente explora diferentes caminhos para o futuro. Então esses são cenários exploratórios. Isso é como foi feito o IPCC, né? Como todo mundo reconhece muito bem esse tipo de coisa nas próprias apresentações que a gente está fazendo aqui. E aí tem essa outra visão de target seeking cenários. Então é uma forma a gente tem o presente, mas a gente quer atingir um determinado futuro. A gente pode então explorar ou estudar, investigar quais os diferentes caminhos, quais diferentes trajetórias a gente pode usar para atingir esse cenário futuro. Esse é o target seeking. Tem outro tipo de estudo que é investigar diferentes políticas. Então a gente tem diferentes políticas que a gente pode investigar para que futuro ela levaria. E outro tipo de análise de cenários é uma retrospectiva. A gente tem já os dados, pensando nos dados presentes, investigar o que levou do passado até hoje, qual política que determinou esse estado atual. Então essa figura aqui vem do relatório lá do IPBES. Então que eles trazem esse tipo de cenários, pode ser um ciclo, né, de políticas para se explorar os cenários, depois usar esse tipo de investigação para design e o policy screening. Então esse lado dessa figura é mais essa visão da gente pensar na transição, na trajetória para a sustentabilidade. Porque a gente meio que está... a gente tem trabalhado muito nessa linha e podemos tentar, acho que a gente pode discutir mais claramente de como a gente consegue avançar mais para essa forma, essa abordagem, da gente trazer elementos mais eficientes de transição para a sustentabilidade. Basicamente é isso, essa mensagem que eu queria passar. Agora a gente passa para uma mesa redonda, talvez pensando nesses aspectos e pensando no futuro em geral.